Oi, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, espero que Deus tenha abençoado a tua vida e espero que o fato de você estar aqui agora assistindo a essa mensagem seja também uma providência divina na tua vida. Porque eu acredito ter hoje um recado importante para você que me escuta, para você que me vê. Meu querido amigo, minha querida amiga, o mundo está se dividindo em grupos. O mundo está se arregimentando em classes de todas as formas, de todos os tipos. As pessoas se levantam hoje e batem no peito para dizer: eu sou da esquerda, eu sou de direita, eu sou do centro, eu sou de tal time, eu sou daquele outro time, eu sou dos que pensam dessa forma, eu sou daqueles que pensam dessa outra forma. É assim que o mundo está se organizando para o fim. Sabia disso? É assim que o mundo está se preparando e se organizando para vivenciar os juízos divinos. E eu percebo que, à medida que o tempo passa, parece que esse senso natural que o ser humano tem, esse desejo natural de pertencer a uma classe, de se sentir parte de um grupo, para quem sabe sentir também que pertence a alguma classe, a alguma coisa. O senso de pertencimento é natural do ser humano. É importante que nós tenhamos esse desejo de pertencer a um grupo. Isso é sadio, isso é salutar. Porém, há um movimento sobre o planeta hoje, um movimento estranho, um movimento confuso, onde o relativismo impera e as pessoas começam agora a desaguar as suas ideias e a gente vai ouvindo as ideias que estão sendo propostas e as classes vão se formando e hoje nós estamos vivendo um momento de polarização, um momento de divisão na realidade. Porque à medida que a gente acha que está criando um novo grupo, nós estamos também dividindo e a polarização aumenta a cada dia. Talvez porque eu e você tenhamos medo de nos sentirmos sozinhos. Talvez porque temos medo de sermos criticados, de sermos rechaçados, porque temos uma posição diferente da maioria. Você já parou para pensar nisso? Nós que somos chamados a sermos seguidores do Senhor Jesus Cristo, muitas e muitas vezes temos que nos posicionar diante da sociedade, dessa sociedade que se polariza, dessa sociedade que exige que você faça parte de algum grupo, e temos que nos posicionar com a nossa própria ideia, com nossas próprias convicções. Principalmente quando somos instruídos pela palavra de Deus, aí sim que nós precisamos nos posicionar e declarar para o mundo de que lado nós estamos. Só que muitas vezes uma reação como essa faz com que a gente se sinta sozinho, faz com que a gente se sinta abandonado, porque uma parte das pessoas está seguindo para um lado, uma outra parte para o outro. Eu preciso pertencer a algum desses movimentos e eu não aguento me sentir só. Mas, meu querido, hoje eu vim aqui para dizer para você: fique só. Fique só todas as vezes que os seus princípios forem colocados em dúvida. Todas as vezes que as pessoas questionarem os teus princípios, fique só, posicione-se sozinho se necessário. Mas finque a bandeira do Espírito Santo diante do seu lar e declare que você, assim como disse Josué, você e sua casa servirão ao Senhor. Isso me faz lembrar algumas histórias da Bíblia, mas eu queria destacar, no período ali do Pentecostes, um homem chamado Barnabé. Barnabé, considerado pela igreja um homem de Deus, um homem santo, alguém que tinha em seu coração o desejo de fazer a vontade de Deus, de não se dobrar a nada, apenas a vontade de Deus. Mas sabe, queridos, tomem muito cuidado com aquelas pessoas que são muito opiniosas e que querem de todas as formas fazer com que você acredite no que ela diga e assuma o que ela está dizendo como sua verdade. Barnabé foi considerado por aqueles crentes como um homem de Deus. E no livro de Atos você vai encontrar muitas passagens falando de Barnabé. Uma delas é muito interessante, porque Barnabé vendeu uma propriedade e entregou todo o valor para os apóstolos. Confiou inteiramente na igreja daquele tempo. Ele não tinha nenhum questionamento consigo mesmo a respeito do que seria feito com aquele recurso. Mas sabe, queridos, não foi somente isso. Barnabé também foi um homem que estava com Paulo o tempo todo nas suas viagens, indo para lá, indo para cá. Era um homem comprometido com a pregação do evangelho. Mas houve um momento em que uma crise se instalou entre os crentes daquele tempo. Alguns dos homens que haviam crido eram judaizantes, judeus de raiz, eram homens que tinham em seus conceitos ainda algumas coisas das tradições que eram prejudiciais, mas que para eles eram necessárias. Eles queriam ver essas tradições na vida daquelas pessoas que eram convertidas por aquele movimento espiritual daquele tempo. Esses mesmos homens começaram agora a exigir que aqueles gentios que eram ganhos para Cristo,
que estavam sendo convertidos, que estavam crendo, eles precisavam ser circuncidados e passar por aquele processo doloroso que os judeus estavam acostumados a vivenciar. No entanto, queridos, naquele momento, alguns personagens se destacam, como por exemplo Pedro. Pedro havia sido contactado por Deus através de uma visão. Deus havia mostrado para ele que havia um ministério especial para os gentios e ele não deveria considerar os gentios como um povo diferente, imundo, que não necessitava do evangelho. Essa segregação precisava parar, precisava acabar. Pedro foi convencido por vários sinais que Deus foi dando para ele de que havia uma obra especial para os gentios. Mas sabe, queridos, no momento em que os judaizantes se apresentam, no momento em que eles declaram o desejo que eles tinham no coração de fazer com que os novos conversos fossem circuncidados, Pedro se acovardou. E a história mostra que o próprio Barnabé, aquele homem de Deus, consagrado, foi influenciado por essa manifestação de hipocrisia da parte do próprio Pedro. Pedro não deixou claro a sua posição naquele momento, meio que se acovardou, e Barnabé foi tentado também, por conta daquela pressão, a agir da mesma forma. E no livro de Atos nós encontramos o relato de que houve uma dissensão entre Paulo e Barnabé muito forte e entre aqueles cristãos que ali estavam conversando sobre esse assunto. A Bíblia diz que foi uma dissensão grave, um problema grave. Pedro era um homem muito influente. Pedro era um homem muito respeitado. E agora parece que a sua posição começou a influenciar outras pessoas, ao ponto de Barnabé, um homem consagrado ao Senhor, começar agora a se posicionar do lado daqueles que estavam defendendo as tradições. Sabe, queridos, eu vejo neste momento Paulo ficando só. Paulo sozinho se posicionou, declarou a sua visão a respeito do problema. Ele não se acovardou, ele não teve medo daqueles judaizantes tradicionais. Ele não teve medo do que as pessoas iriam dizer a respeito dele. Ele se posicionou, ficou sozinho, mas se posicionou. Louvado seja Deus porque temos esses exemplos na palavra de Deus. Se você olhar com carinho, você vai ver outros momentos em que homens de Deus se posicionaram dessa forma. Ficaram sozinhos, mas defenderam o que acreditava ser o que Deus queria para as suas vidas e para a vida do povo de Deus. Podemos ver isso na história de Josué. Quando ele apresenta as verdades de Deus para o povo, que Deus recomendou que fossem apresentadas, e depois ele declara a sua posição. Ele diz, olha, fique bem claro para vocês, não sei o que vocês vão decidir a respeito da vida de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se você lembrar, lá naquele evento da planície de Dura, quando todos os povos foram convocados para se dobrar diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia erigido, um pequeno grupo se posicionou firmemente diante daquela pressão, diante daquela exigência e declararam ter uma postura diferente da maioria. Todos se curvaram e eu imagino aquela planície, todo mundo se curvando, mas apenas 3 jovens ali ficaram de pé. Toda a planície se curvando diante da estátua e aqueles poucos jovens que poderiam ser contados nos dedos da mão, de pé no meio daquela planície, se destacando diante da multidão. Eles ficaram sozinhos. A maioria estava seguindo o seu rumo, a maioria estava tomando a sua decisão inclusive que envolvia um destino eterno, que envolvia salvação, que envolvia morte e vida. Mas sabe, queridos, o maior exemplo de alguém que ficou sozinho, é o exemplo da pessoa de Jesus. O Senhor Jesus, quando esteve no Getsêmani, orou sozinho. Havia uma missão diante dos seus olhos. Ele precisava atravessar o vale da sombra da morte. E sabe, queridos, Jesus esteve ali em agonia, em sofrimento profundo, porque não é fácil se posicionar e ficar sozinho. E ele, na esperança de obter um amparo, uma ajuda, orou ao Pai e disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E novamente orou ao Senhor e disse, Senhor, porém não seja feita a minha vontade, sim a tua. Como sabemos, Jesus voltou aonde os apóstolos estavam e os achou dormindo, queridos. Dá para sentir nas palavras de Jesus o seu senso de solidão. Dá para sentir nas palavras de Jesus o quanto ele estava angustiado, o quanto ele estava triste. Como se não bastasse, ele foi levado para o matadouro, como ovelha muda. Ali o Senhor Jesus foi suspenso no madeiro. E no momento de maior agonia, de maior dor, de maior sofrimento, e fala, Deus meu, por que me abandonaste? Sabe, queridos, dá pra gente pensar nesse momento no posicionamento do Espírito Santo e dos anjos. Porque se o Pai
abandonou o filho naquele momento porque o filho estava carregando todo o pecado da raça humana, então o pai precisava agir como é o seu natural, porque ele detesta o pecado, ele aborrece o pecado, e no momento que o filho se faz maldição, Deus, o pai, então definitivamente se separa do filho. Provavelmente o Espírito Santo se afastou. Provavelmente os anjos não olharam para aquela cena terrível da cruz, quando o Filho de Deus inocente recebe o pecado da raça humana inteira e se torna maldito. Mas sabe, queridos, quando Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Eu penso comigo, ele ficou só. Ele ficou só, porque havia um objetivo naquela solidão, havia um objetivo naquela separação. O objetivo de Jesus era a salvação dos seus filhos, era a salvação do seu povo. E quando o assunto é de salvação, e quando o assunto é a respeito de vida e de morte, é necessário que, se for exigido, eu e você estejamos prontos para ficarmos sozinhos. Você tem visto o mundo se polarizar a cada dia. As pessoas adentrando aos grupos e dizendo, eu pertenço a essa classe. Meus queridos amigos, eu preciso dizer para você que nesses últimos dias, Deus espera que, se necessário for, você fique só, mas mantenha a sua postura diante de Deus. Mantenha a sua convicção a respeito das verdades que você encontrou em sua palavra. Deus está chamando você para ficar só. Quando todos estão indo para um lado, permaneça só, se necessário for. Declare para as pessoas que você conhece e para as pessoas que não te conhecem também que você é um servo de Deus e que você tem a sua posição baseada na palavra de Deus. Você está do lado das pessoas que defendem o movimento LGBT? Você está do lado do movimento que não defende? Você está do lado do radicalismo? Você está do lado que diz que está tudo normal com isso? Você está do lado que diz que está tudo errado com isso? Não se posicione nos polos. Se posicione no assim diz o Senhor. Manifeste a sua convicção. Diga para as pessoas no que você crê. Tudo que devemos fazer em relação a isso deve ser feito com muito amor. Você é livre para tomar as suas próprias decisões. Você é livre para se declarar defensor de uma ideia bíblica. Se posicione a esse respeito. Porque Deus espera que nós tenhamos uma posição firme em relação à verdade, ainda que caiam os céus. Que Deus dê para você nesse dia o poder para se posicionar no mundo em que cada um segue por um lado, cada um decide para que lado deve ir. No mundo que se polariza cada vez mais, cada dia mais. Que você esteja firme no assim diz o Senhor e que Ele mantenha firme a tua fé. Não diga que pertence a determinado grupo, não diga que pertence a determinada classe. Diga para as pessoas que você é filho de Deus, que você pertence ao Senhor. Esse é o seu senso de pertencimento. Se necessário for ficar só para defender os ideais de Deus, que assim seja. Que Deus nos conceda o poder para nos posicionarmos diante de uma sociedade que está cada dia mais migrando para a apostasia. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos dê a sua graça e o seu amor. Esse é o meu desejo para você. Essa é a minha oração. Se você se sentiu abençoado por esta mensagem e você acredita que essa mensagem seja importante, então, por favor, compartilhe com as pessoas que você conhece. Além de espalhar o Evangelho para as pessoas e convidar as pessoas a se posicionarem ao lado do Senhor, você também estará fortalecendo esse canal e me permitindo produzir mais conteúdos a fim de abençoar você e aquelas pessoas que você ama. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e acione o sininho. Assim, todas as vezes que eu estiver postando aqui um conteúdo novo, você será avisado. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.